Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, crucial para muitos aposentados no Brasil, a famosa revisão da vida toda. A gente analisou umas informações aqui que indicam que talvez uma janela de oportunidade esteja se fechando. Exato. O material que a gente tem em mãos, ele descreve uma proposta legislativa que já está, assim, andando lá no Senado Federal. E essa iniciativa, ela é apresentada como talvez a última chance real mesmo, sabe? Para que os salários de antes de julho de 94 entrem no cálculo das aposentadorias. Isso ganhou mais força porque, bom, o caminho pela justiça ficou bem mais complicado, né? Depois daquela decisão do Supremo, o tema 11.2, que na prática colocou uns requisitos que dificultaram muito aplicar essa revisão pelos tribunais. Correto. Com a via judicial assim bem mais restrita, todo o foco agora se voltou para o Congresso Nacional. E a ideia central dessa proposta legislativa é mexer direto na Lei 9.876, aquela de 1999, que foi quem criou a regra que está valendo hoje. Certo. Então vamos tentar entender melhor isso. O que exatamente está em jogo? E por que essa movimentação toda especificamente agora? Olha, o ponto central é buscar corrigir o que a análise que a gente viu descreve como, assim, uma das maiores injustiças contra os aposentados. A regra de cálculo atual, essa da Lei 9.876, ela simplesmente ignora, apaga as contribuições feitas antes de julho de 1994, que foi quando o Plano Real entrou, né? Aham. E isso acaba, claro, prejudicando justamente quem tinha salários maiores antes dessa data. Gente que contribuiu bastante num período que hoje não conta para nada no cálculo inicial. Entendi. E como é que essa proposta legislativa, na prática, quer mudar isso? O que ela propõe? Basicamente, o texto busca incluir um parágrafo único no artigo 3º da Lei de 99. E esse pedacinho novo na lei garantiria, de forma bem clara, o direito de usar todo o histórico de contribuições da pessoa na hora de calcular o benefício, sem aquele corte em julho de 94. Ah, tá. Então permitiria usar o período todo e se fosse melhor para a pessoa. Exatamente. Permitiria escolher a regra mais vantajosa, na verdade. Ou a regra atual ou a regra que considera tudo. Faz sentido. E o material que a gente analisou, ele destaca uma estratégia bem específica para essa briga lá no Congresso, né? Começando pelo Senado. Qual que é a lógica disso, segundo essa análise? A análise argumenta que é uma questão mais de viabilidade e talvez até de agilidade. Articular um apoio entre os 81 senadores é visto como um caminho, assim, potencialmente mais rápido, mais direto do que tentar navegar pela complexidade toda lá dos 513 deputados na Câmara. Menos gente para conversar, né? Exato. E tem um ponto interessante que o documento levanta também. O Senado tem aquele mecanismo da ideia legislativa, que permite uma participação mais direta da sociedade, né? Isso não existe um igual lá na Câmara, facilita um pouco a pressão popular organizada. E essa estratégia também leva em conta se contrapor a outras iniciativas. O material que a gente viu menciona uma crítica bem forte a um projeto concorrente. Menciona assim, há uma crítica bem direta a um projeto que seria do senador Paulo Paim. A análise que a gente tem aqui classifica esse projeto como um engodo, uma palavra pesada, né? Significa tipo uma armadilha, um engano. Nossa. E por que essa classificação? Bom, a avaliação ali no texto é que esse outro projeto seria confuso, não resolveria a questão de fato e, pior ainda, poderia acabar servindo como uma manobra para travar o avanço da proposta principal, essa que a gente está falando, especialmente se a tramitação toda começasse pela Câmara. É uma acusação séria, né? Mostra que tem uma tensão política grande em volta do tema. Entendi. Então, essa aposta no Senado é vista como um atalho tático mesmo, fundamental para a coisa andar. E se essa proposta no Senado der certo, for aprovada, qual seria o impacto concreto que a gente pode esperar para o aposentado? Olha, para muita gente, o impacto pode ser bem significativo. Poderia resultar num aumento substancial, sabe? No valor mensal do benefício. Porque aí o cálculo passaria a refletir de uma forma mais justa as contribuições feitas durante toda a vida de trabalho da pessoa, principalmente naquele período antes do Plano Real. Tem exemplos disso? Tem. A fonte cita alguns exemplos, tipo trabalhadores que tiveram carreiras já consolidadas nos anos 80 e início dos 90,
Ou então professores, por exemplo, com um histórico longo de contribuição desde os anos 70 e que hoje recebem benefícios que não refletem esses períodos de salários que potencialmente eram mais altos. E é aqui que o debate fica bem interessante, né? Porque essa análise que a gente viu, ela coloca esse direito individual do aposentado de ter seu histórico todo considerado em oposição àqueles argumentos que a gente sempre ouve contra a revisão. Coisas como, precisa de segurança jurídica ou e o equilíbrio financeiro da Previdência. Exatamente. A perspectiva defendida no material é clara. A justiça individual. Sabe, o direito da pessoa de ter o benefício calculado com base em tudo que ela de fato contribuiu, isso não deveria ser sacrificado por esses argumentos mais gerais, sistêmicos ou financeiros. É uma questão de direito adquirido, de certa forma. E tem uma urgência nisso tudo, né? Muita urgência, o material ressalta isso bastante. A leitura ali é que se essa proposta legislativa específica, essa que está no Senado, falhar, dificilmente vai haver outra chance real. Porque as outras vias, né, a judicial ficou restrita, outras tentativas no legislativo já foram barradas ou não andaram. Parece que essa é a cartada final mesmo. Isso explica, então, toda a ênfase na mobilização popular, né? Como um fator que pode decidir o jogo para pressionar os senadores. Precisamente. Essa perspectiva que a gente analisou vê a mobilização da sociedade não só como um apoio, mas como um elemento assim essencial mesmo, para mostrar a força, a urgência dessa demanda e meio que incentivar os parlamentares a agir antes que essa porta se feche de vez. Então, resumindo um pouco o que essas informações todas indicam para a gente, existe sim uma frente legislativa ativa, focada estrategicamente no Senado, tentando reverter essa situação da revisão da vida toda. E é apresentada como uma corrida contra o relógio, onde a pressão da sociedade civil é vista como talvez o fator crucial. Exato. A grande questão que fica no ar e que essa análise nos convida a pensar é: será que essa mobilização toda, junto com a articulação política lá no Senado, vai conseguir superar as resistências, superar os argumentos sobre impacto fiscal, os interesses contrários, a ponto de transformar essa proposta em lei antes que essa janela de oportunidade se feche para sempre? É uma reflexão importante mesmo sobre esse embate constante entre os direitos previdenciários individuais, as regras do jogo que mudam o tempo todo e o papel que a pressão social tem na busca por justiça, né? Fica essa questão no ar: como garantir que o passado de contribuição de uma vida inteira não seja simplesmente apagado por uma mudança na lei? Algo para a gente continuar acompanhando de perto.